O dia da preparação. A mensagem O dia da preparação, The Day of Preparation, foi pregada pelo irmão William Marion Branham e editada na forma de texto pelo reverendo Gordon Lindsay e publicada posteriormente em um livro intitulado Os Sermões de William Branham. Se houve alguma vez um tempo em que as pessoas deveriam ser alertadas sobre o dia em que elas estão vivendo, é agora. Este é o dia em que Deus está preparando o seu povo. Existem dois espíritos no mundo. Um deles é o de Deus e o outro é o de Satanás. Satanás está preparando o seu povo e Deus está preparando o seu. O Senhor deu a cada pessoa o privilégio de ser um agente moral livre para servir a quem ela quiser. Eu nunca frequentei uma dança em minha vida, mas se você fosse a um baile, você teria que entrar no espírito da dança. Eles tocam música de jazz e aumentam muito o ritmo, a fim de fazer com que todos entrem no espírito da dança antes que isso possa ser um sucesso. Se você vai a um jogo de beisebol, você tem que entrar no espírito certo do jogo, antes que ele possa significar qualquer coisa para você. Se alguém atingisse a base principal e o companheiro perto de você gritasse e jogasse o chapéu para o ar, isso significaria que ele havia entrado no espírito do jogo. Mas com outro homem sentado lá e sem o espírito, não faria qualquer diferença quando alguém fizesse um ponto, se havia 3 homens na base ou nenhum. Assim é como são muitas das pessoas que vão à igreja. Não faz nenhuma diferença se alguma coisa acontece na igreja ou não. Eles simplesmente dizem, eu fui à igreja. Irmão, vamos à igreja para adorar a Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Agora, é possível ter um monte de verdade e não ter espírito suficiente. Mas quando você consegue reunir os dois, tanto o espírito como a verdade, você pode adorar a Deus. O mundo está vivendo nos últimos dias, o tempo do fim de todas as coisas desta era. A história do mundo está prestes a fechar. Os livros vão ser fechados, e quando a última pessoa que completa o corpo de Cristo for trazida, então as portas da misericórdia serão fechadas e ninguém mais poderá entrar. Isso pode acontecer hoje à noite. O corpo de Cristo não será um corpo esquisito. Ele não terá 6 dedos em um dos lados. Ele vai ser um corpo perfeito. Cada membro será lavado pelo sangue, pelo segundo nascimento e elegível para tudo que Deus providenciou para eles. Como Satanás disse a Jesus, os reinos deste mundo são dele. Isso é uma coisa difícil de dizer, mas cada reino deste mundo é dominado e controlado pelo diabo. Quando Satanás conheceu Jesus e o levou ao alto monte, mostrando-lhe todos os reinos deste mundo, ele disse que poderia fazer com eles o que quisesse. Satanás sabia que eram dele e Jesus não contestou com ele que eles não fossem. Se estes reinos fossem governados por Deus, não haveria mais guerra. Mas enquanto Satanás estiver no poder, então você pode esperar por guerras e rumores de guerras até que as profecias sejam cumpridas, que dizem, alegrai-vos, ó céus, e vós, santos profetas, pois os reinos do mundo vieram a ser os reinos de nosso Senhor
e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Não haverá mais guerras depois que Jesus assumir o domínio no grande milênio, mas antes que estas coisas aconteçam, deve haver um grande tempo de preparação. O mundo está entrando em um espírito para cumprir todas as profecias. Pessoas resistentes a Deus, que gostam de luxo e de prazer, estão aqui agora. Deus disse que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, etc. Eu olho e vejo o diabo trabalhando, colocando as coisas em ordem para o maior avivamento de derramamento de sangue que já aconteceu desde o início dos tempos. Sou grato, no entanto, em ver Deus trabalhando também na sua igreja. Deus sempre prepara um meio de escape para aqueles que querem escapar. Você não é responsável por ter nascido um pecador, mas você é responsável por continuar a ser um pecador. Você nasceu em pecado e entrou no mundo falando mentiras. Cabe a você se você for ficar do jeito que você é ou andar no caminho que está consagrado a Deus. Jesus diz em Mateus 24 que, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Antes de enviar o juízo para o mundo, Deus enviou Noé na arca para a salvação da sua família. Noé entrou e entregou uma mensagem para o mundo, pedindo-lhes para entrarem e serem salvos. Mas eles se recusaram a crer. Eles se rebelaram contra ele. Eles não receberam a mensagem porque eles estavam no espírito de seu tempo. Quando Noé e sua família entraram na arca e Deus fechou as portas da misericórdia, nada mais restava a não ser o juízo. Que Deus tenha misericórdia de vocês, homens e mulheres, se vocês não conhecerem a Cristo quando essa hora chegar. Haverá um momento em que você irá clamar por misericórdia, mas quando a misericórdia é rejeitada, nada mais resta a não ser o juízo. Posso imaginar vendo a pregação de Noé e as pessoas dizendo: "Oh, que fanatismo! Quem já ouviu falar de chuva caindo sobre a terra?" Mas a própria arca de que eles riram foi a coisa que salvou Noé. A mesma coisa que condenou o mundo salvou Noé. Ele estava seguro porque ele estava na arca preparada por Deus. Deus tem uma arca preparada hoje, o corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Esse corpo será tirado da terra e Deus destruirá os culpados que rejeitaram a Jesus Cristo. É 10.000 vezes pior rejeitar o Espírito Santo do que rejeitar a Deus, o Pai, em sua dispensação. Haverá destruição para as pessoas sem nenhum sangue entre elas quando esse dia chegar. Hoje é o dia da preparação. Há muitos anos atrás, no Antigo Testamento, quando haviam escravos, havia um ano aceitável do Senhor. E quando esse ano aceitável chegava, havia uma trombeta que soava e todos os escravos podiam sair em liberdade. O mestre que estava acima deles podia fazer com eles qualquer coisa que ele quisesse, mas quando o ano aceitável se aproximava e a trombeta soava, eles poderiam sair em liberdade. Mas se eles se recusassem a sair em liberdade,
eles seriam levados para o templo e suas orelhas seriam colocadas contra um poste e um furo era feito nelas. E então eles teriam que servir ao seu mestre por toda a vida. Hoje o ano aceitável do Senhor está aqui e o Espírito Santo está saindo, pregando o evangelho do jubileu da liberdade. Quando a proclamação de emancipação foi feita, os escravos do sul estavam livres ao ouvirem. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando o homem senta e ouve o evangelho e vê a obra do Espírito Santo que está preparando a igreja hoje e aprontando-a para o tempo do arrebatamento, e ele se recusa a deixar de lado as coisas deste mundo, então Satanás o marca, e ele é selado para longe do reino de Deus. Há uma linha de separação que você pode cruzar depois, no qual Deus nunca poderá lidar com você de novo. Você será um servo do diabo pelo resto dos seus dias. Daniel disse que, no tempo da preparação, eles sairiam para lá e para cá e que o conhecimento se multiplicaria. O homem tem ido mais longe nos últimos 100 anos do que ele tem nos outros 5.900. Até cerca de um século atrás, eles enviavam uma mensagem por correio ou carta. Hoje temos o telefone e a televisão. Naqueles dias, um cavalo era na maioria das vezes usado para a viagem e ele saía cerca de 30 km por hora. Hoje eles têm viajado a 2.400 km por hora em um avião-foguete. Isaías nos diz que este dia será um dia da mulher. Eu não tenho nada contra as mulheres. Eu acho que uma boa esposa é a melhor coisa que Deus pode dar a um homem. Mas chegou o dia quando elas agem como um homem, xingam como um homem e fumam como um homem. Não há praticamente nenhuma diferença nelas. Boas mulheres são ótimas, mas quando elas saem do lugar, são uma ferramenta do diabo. Não fique com raiva, irmãs. Eu não vou te machucar. Minha mãe costumava me dar óleo de rícino nas noites de sábado. Eu ficava tão cansado de prová-lo que eu vomitava quando eu via a garrafa. E eu dizia, mãe, essa coisa me faz tão mal. Ela dizia, se isso não te deixar doente, não te fará nenhum bem. Assim é como é o Evangelho. Ele não te fará nenhum bem até que você tenha uma boa casa do Espírito Santo limpa. E isso pode te deixar doente antes que te faça bem. Satanás tentou ao homem no jardim do Éden e não conseguiu. Ele tentou a mulher. Ele colocou um ponto de interrogação na palavra e a mulher atendeu. Adão não foi enganado. Ele saía com os 2 olhos abertos. Ele seguiu sua esposa. Ele sabia para onde estava indo, mas ela transgrediu as leis de Deus. E desde então, a melhor isca que o diabo teve a qualquer hora foi uma mulher. Algumas mulheres que professam ser cristãs agem e se vestem vergonhosamente. Você conhecerá uma árvore pelos frutos que ela produz. Eu estou convencido de que, se você tem o Espírito Santo, você se sentirá diferente, agirá diferente e será diferente. O diabo está preparando os dele para o inferno, e Deus está preparando a sua igreja para a glória. Deus não procura por misturadores. O mundo quer misturadores, mas Deus quer separadores. O Espírito Santo separa. A igreja separada fará um avivamento varrer por todo o mundo. É do fogo do Espírito Santo que a igreja precisa hoje. Lembro-me de uma vez quando meu irmão e eu estávamos andando pelo campo e vimos uma tartaruga. Era uma coisa de aparência engraçada e eu queria vê-la correr. Meu irmão disse, vamos fazê-la correr. Mas quando nós fomos atrás dela,
ela se encolheu para dentro de sua concha. É exatamente isso que um monte de gente faz quando você prega o evangelho para eles. Eu consegui uma vara fina e eu disse que eu ia bater na tartaruga para ver se ela não sairia e caminharia para mim. Mas ela ficou bem ali. Você não consegue convencê-las. Eu disse, eu vou dar um jeito. Então eu a levei até a água. Eu disse que iria afogá-la ou ela sairia. Eu a empurrei para dentro da água e algumas bolhas vieram à tona. Você pode batizá-los para frente ou para trás, ou de qualquer forma, e um pecador ainda é um pecador. Isso nunca fará nenhum bem até que seu coração seja mudado. Sabe o que eu fiz para fazer a tartaruga andar? Eu peguei um pedaço de papel e algumas varas e comecei a fazer uma fogueira debaixo dela. Ela caminhou então. O que precisamos hoje não é de uma nova dosologia ou de novos hinos para cantar, mas de um avivamento do Espírito Santo, enviado do céu à moda antiga, que fará as pessoas caírem no altar e se acertarem com Deus. Então vocês serão homens, ao invés de fracotes. Você que fuma cigarros e deixa sua esposa fumar, você devia ter vergonha de si mesmo. O homem não é medido pela estatura, ele é medido pelo caráter. O que precisamos hoje é de uma boa convicção do Espírito Santo à moda antiga. Fale sobre delinquência juvenil. O problema que existe é a delinquência dos pais. Deus está se manifestando em sua igreja. Ele está preparando uma igreja. Num dia desses, ela será apresentada perante Cristo como uma virgem. Ela estará vestida com o trabalho de agulha. O dedo de Deus escolheu-a e decorou-a com joias e com os dons do Espírito Santo. Mostre-me qualquer lugar na Bíblia onde Deus alguma vez tirou as bênçãos do Espírito Santo da igreja. Quando o apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco, ele levou um tombo na poeira. O Espírito Santo veio e ele caiu como um homem morto. Os outros também sentiram o poder e caíram de seus cavalos. Quando o profeta Daniel encontrou-se com Deus, ele caiu de joelhos e estava fraco até que uma voz falou com ele e o ergueu. E ele ficou de joelhos e teve uma visão de Deus. Quando um homem entra em contato com Deus, ele perde as forças. O Espírito Santo entra e o homem sai. Deus quer que você morra para si mesmo e deixe o Espírito Santo entrar. Jesus Cristo foi pendurado na cruz e morreu. Depois ressuscitou para uma nova vida. Você terá que morrer para si mesmo para ressuscitar uma nova criatura em Cristo Jesus. Morra para si mesmo e nasça de novo pelo Espírito Santo. Quando Estevão saiu de lá cheio do Espírito Santo, e não cheio de tabaco, não cheio de licor, não cheio de credos de igreja, mas cheio do Espírito Santo, ele era como uma casa em chamas em um dia de ventania. Quanto mais eles lutavam contra ele, mais ele queimava. Mesmo quando o concílio levou perante eles numa manhã e lhe deram o direito de se defender, ele nunca tomou esse privilégio. Ao invés disso, ele defendeu a Cristo. Ele pregou Cristo e a ressurreição. Ele perguntou por que eles resistiram ao Espírito Santo como os seus pais fizeram. Então Deus desceu sobre o seu pequeno profeta e iluminou seu rosto com um halo de luz até que ele aparecesse como um anjo. Mas ao invés de aceitá-lo como profeta de Deus, eles o desprezaram e o condenaram e o apedrejaram. Mas ele olhou para cima e disse: Eu vejo os céus abertos e Jesus em pé à mão direita de Deus. Então
Enquanto aqueles raios de luz estavam brilhando em seu rosto e as pedras estavam batendo na cabeça, Deus o pegou em seus braços como uma mãe e balançou-o embora para dormir, e adormeceu em Jesus. Nada mais poderia prejudicá-lo, pois ele estava nos braços de Jesus. Um dia Cristo voltará e o corpo apedrejado de Estevão será moldado e feito semelhante ao de Cristo, a quem ele viu de pé diante do trono fazendo intercessão. Não só Estevão, mas cada homem e mulher que está se preparando a si mesmo e a si mesma encontrará a Cristo nos ares quando ele vier. Você o ama? Se você não conhece a Jesus esta noite, encontre-o imediatamente. Se você ainda não tem o Espírito Santo, siga em frente. O dia da preparação está aqui. Amados, nestes últimos dias, escarnecedores estão surgindo, como fizeram nos dias de Noé. Eles são sábios aos seus próprios olhos, mas o conhecimento sem Deus pode destruir o homem. Quando Eva tomou do fruto proibido, ela deixou a árvore da fé pela árvore do conhecimento. Na primeira mordida, ela separou-se de Deus e, através dela, toda a raça humana. Primeiro, o homem descobriu a pólvora, depois a bomba atômica, e agora ele tem a bomba de hidrogênio. Ele está pronto para destruir a si mesmo e Satanás está aí para ajudá-lo. Mas Deus, em seu amor, está pedindo às pessoas para aceitá-lo e para crer nele. Seu poder está cercando a igreja. Seus sinais e maravilhas estão aparecendo e os santos estão lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus está colocando as joias, os dons de cura, o dom de profecia, os dons de sabedoria e de conhecimento, o dom do entendimento, os dons do Espírito Santo. Uma mulher, quando noiva de um noivo, deixa tudo para trás, prepara-se para o casamento e está pronta para sair, se necessário, para uma terra estranha. Amados, o Espírito Santo está chamando as pessoas em todos os lugares, trazendo-os para dentro da igreja. E Deus está dando-lhes o Espírito Santo, os dons do Espírito. E logo Ele irá levá-los para si mesmo. Deus é misericordioso, amigo pecador. Se você não estiver pronto, não virá agora e buscará a Deus de todo o seu coração?